Alô, alô, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa Semana da Saúde Mental. Eu sou Caio Ferreira. Deem um retorno aí, por gentileza, como é que tá áudio, vocês estão me ouvindo, esse tipo de coisa. Eu vou abrir aqui a semana, falar um pouquinho como é que vai funcionar e na sequência eu já faço a minha apresentação para falar um pouquinho aí de dicas de psicologia para o bem-estar. O que a psicologia vem entendendo sobre felicidade, sobre bem-estar, sobre qualidade de vida? Será que tem alguma coisa prática que a gente pode fazer para elevar o nosso bem-estar? É disso que a gente vai falar hoje. Bom, antes disso, a Sociedade dos Psicólogos, em apoio ao movimento, à campanha do Janeiro Branco, que acontece todo início de ano, no primeiro mês do ano, a gente está fazendo essa Semana da Saúde Mental totalmente voltada à comunidade. E eu digo isso porque a gente vai ter ao longo desse ano, já adianto para vocês, uma Semana do Cérebro, com conteúdo de neurociência, comportamento e emoções, voltado aos pares, né, isto é, aos estudantes de psicologia e aos psicólogos, e também a gente vai ter lá em agosto a Semana da Psicologia voltada aos pares. Mas essa semaninha que a gente está fazendo aqui, a ideia é falar de bem-estar, de qualidade de vida, de psicologia, importância, implicância, de uma forma muito simples, voltada à comunidade e ajudar aí qualquer pessoa que esteja interessada no tema. Então, a gente abre hoje falando de dicas de psicologia para o bem-estar, onde eu vou apresentar um pouquinho de alguns contributos da chamada psicologia positiva e aproveitar para desmistificar também alguns conceitos que o pessoal às vezes acaba associando erroneamente a ela. Amanhã a gente recebe meu xará amigo Caio César Rodrigues de Araújo Santos para falar de tratamento multi e interdisciplinar nos cuidados com a saúde mental às 4 horas da tarde. E à noite a gente vai ter o psicólogo e psicanalista Eduardo Santos, que participou na nossa Semana da Psicologia passado e vai trazer um outro tema, falando dessa vez quando os afetos adoecem o corpo. Na quarta-feira, a gente recebe a doutora, psicóloga e psicanalista Lisiane Facchineto para falar da travessia da pandemia para além da sobrevivência física. E na parte da tarde, às 6h30, terapia para quem? Com psicólogo e psicanalista Igor Banim Bezerra da Silva, falando aí um pouquinho sobre importância, implicância, quem precisa de terapia, quem na verdade merece terapia, o que a terapia pode fazer por você e para você. Na quinta-feira, coisas que você pode fazer em casa para contribuir com a sua saúde mental. A gente vai receber aqui o Master Coach Kaique Ferreira, às 2h30, para falar de coisas práticas que você pode fazer na sua casa e que podem contribuir aí para o seu bem-estar. Na parte da noite, a Bruna, psicóloga, vem aqui falar sobre felicidade no trabalho. É possível ter felicidade no trabalho? Na sexta-feira, a gente recebe uma convidada, que é a psicóloga Paloma Afonso Martins, às 4h30 da tarde, para falar sobre violência contra a mulher, como chegamos até aqui. E fechando a nossa Semana da Psicologia, na parte da noite, a gente vai ter uma mesa redonda com a galera da sociedade, aí falando sobre saúde mental na pandemia. Várias impressões que a gente teve, as coisas que mais apareceram a nível clínico, o próprio trabalho do psicólogo mudando aí um pouquinho, né, do presencial para o virtual e como que isso funciona também para com o paciente. Tudo aberto, tudo gratuito, pessoal, então convidem, né, a gente está até divulgando aí, convidem pai, mãe, irmã, cunhado, sogra, namorado, papagaio, chefe, que a ideia é falar de psicologia de uma forma bem simples e descomplicada para as pessoas. E eu vou falar então aqui sobre um pouquinho do bem-estar e a visão de felicidade, principalmente de algumas abordagens mais contemporâneas da psicologia. Deixa eu colocar um timerzinho aqui de 30 segundos para trocar de slide e a gente já inicia.
Enquanto isso, fiquem à vontade para participar, enviar comentários, fazerem perguntas. Eu estou atento aqui também nas redes sociais para ver quem está por aí. Quem quiser também se apresentar, falar se é da Psi, se é de alguma outra área. Daí eu vou nivelando também para quem que eu estou falando. Bom, pessoal, como eu disse, a gente vai abrir hoje aqui a nossa Semana da Saúde Mental, em um apoio ao Janeiro Branco. Todo o início do ano tem esse movimento aí, principalmente de psicólogos, de psiquiatras, de pessoas relacionadas diretamente com a saúde mental, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano também, que fazem essa espécie de pacto, né, sobre a saúde mental, chamando a atenção da importância, partilhando conteúdo, e a edição de 2021, né, ela está vindo com a hashtag Todo Cuidado Conta. E a primeira apresentação que eu pensei aqui para abrir, que eu vou partilhar com vocês hoje, tem a ver com dicas de psicologia para o bem-estar. Sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Eu vou passar rapidinho aqui um pouquinho do meu currículo, de quem vos fala. Eu sou psicólogo, me formei numa faculdade aqui de São Paulo, que é a FMU, e no último ano de graduação comecei a estudar principalmente as emoções humanas e a sua expressão facial corporal por meio da voz, esse tipo de coisa. Acabei estudando uma ferramenta chamada Facial Action Coding System, que tem a ver com a mensuração das ações faciais em seres humanos, e depois, interessado aí na expressão das emoções e buscando sobre as emoções positivas, acabei esbarrando na chamada psicologia positiva, e fiz um curso que eu recomendo aí para qualquer interessado na área, principalmente para pares, aí, né, para psiquiatras, para psicólogos, estudantes de psicologia, que é esse curso com a doutora Bárbara Fredrickson, que é um curso online feito, né, ministrado pela Universidade da Carolina do Norte com a doutora Bárbara Fredrickson. Então não fui para lá, mas tive a felicidade de fazer esse curso, que vocês podem fazer pelo Coursera. Avançando aqui, então, desde o último ano, eu venho aí criando algumas bases de dados sobre expressão facial, alguns materiais sobre mapeamento e ajuste emocional, e apresentando isso em congressos públicos, em eventos científicos e cursos livres também. De lá para cá, criei, junto com o meu amigo, colega Igor Banin, a Sociedade dos Psicólogos, para oferecer atendimento psicológico, para oferecer cursos para os pares e para oferecer conteúdo gratuito à comunidade também. E fundei outros 2 grupos aí para falar um pouquinho sobre o comportamento emocional. O CISEM, que está passando por uma reformulação agora, que é o Centro de Investigação do Comportamento das Emoções, onde a gente fala de comunicação não verbal, linguagem corporal, análise da veracidade, esse tipo de coisa. E, mais recentemente, o NPP, que é o Núcleo de Psicologia Positiva, porque quando eu estudei com a doutora Fredrickson e fui pesquisar alguns conteúdos aqui no Brasil, acabei esbarrando em muita coisa que me deixou triste ou assustado, pelo menos. Tinha muito conhecimento ali misturado com autoajuda, com física quântica, com neurobobagem, que não tem nada a ver, né, com a psicologia positiva, ou pelo menos com a psicologia positiva que eu estudei. Escrevi também, focado na face humana, o Guia do Emocional, o meu livrinho aí para falar sobre FECs, emoções básicas e unidades de ação. Depois, se houver tempo, ou alguém tiver alguma dúvida, eu posso falar um pouquinho mais sobre ele. Ele está à venda na Amazon atualmente. E a ideia, pessoal, dessa apresentação aqui de hoje é tentar responder algumas perguntas na forma de um perípato emocional. Então, vou tentar responder e partilhar aqui alguns recortes de alguns autores que falam sobre felicidade e sobre bem-estar. Vou tentar passar também sobre as reais possibilidades práticas de elevar o bem-estar. Será que existe alguma coisa que a gente pode fazer aqui agora e que contribua para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar? Mas antes disso, né, o que é bem-estar? A gente já vai responder. E, por fim, quais os benefícios das emoções positivas sobre a vida da pessoa. E eu começo, né, perguntando aí sobre a própria felicidade. Se eu perguntasse para você o que te fez feliz, talvez você conseguisse mapear
algumas coisas com a memória, evocar algumas emoções, lembrar de algumas coisas, talvez tivesse mais ou menos dificuldade. Se eu te pergunto o que te faz feliz, você consegue responder o que te faz feliz neste momento, com as contingências que você tem na sua vida, isso é, com as coisas que acontecem no seu dia a dia, com as pessoas com quem você se relaciona, no seu ambiente de trabalho, com seus familiares, frente aos seus desejos, às suas emoções? E uma outra perguntinha que acho que talvez a mais interessante de todas essas três, o que te fará feliz? Se você quisesse aumentar o seu nível de bem-estar neste momento, agora, quisesse fazer uma atividade para ficar um pouquinho mais feliz, você sabe exatamente o que você poderia fazer? Isso é interessante, a gente tem vista, não a nível de uma receitinha de bolo, de uma atividade ou duas, mas de sabendo, né, o que acaba satisfazendo a gente, o que é adequado para o nosso bem-estar, o que traz emoções positivas, contemplação, alívio, gratidão, orgulho, entusiasmo, esse tipo de coisa. O que não se trata, pessoal, desde já, de experienciar apenas emoções positivas, né? Às vezes é comum a gente encontrar algumas coisas associadas à felicidade e à psicologia positiva numa espécie de ostentação da felicidade ou até de uma chamada positividade tóxica. O que é importante é o equilíbrio entre as emoções positivas e as negativas. Existem momentos em que as pessoas são dominadas pelas emoções negativas, fazem autoavaliações negativas de si, ficam com aquela autoestima lá embaixo, rebaixada, não se sentem capazes, e aí é importante, né, dar um boost, né, um aprimoramento, elevar aí um pouquinho a qualidade dessas emoções para balancear um pouquinho a qualidade de vida dessa pessoa. Isso, né, juntamente, muitas vezes, com acompanhamento farmacológico e ou psicoterápico. Será que existe alguma fórmula para alcançar a felicidade? De antemão já digo que não. Retomando o próprio Freud, ele chegou a dizer mais ou menos assim, que, abre aspas, que a felicidade é um problema individual de cada um. O Freud escreveu coisa muito legal, mas já faz um tempão, pelo menos, que ele escreveu isso e não abordou tanto assim a felicidade. O que eu quero dizer é que de lá para cá, muita pesquisa foi feita para tentar entender o que esse conceito de felicidade ou de bem-estar, né, significa, se tem a ver com emoção positiva, se tem a ver com o significado da vida, se tem a ver com relacionamentos, conquistas, esse tipo de coisa. E bem como atividades, né, esportivas, psicoterápicas, meditação, atividades lúdicas foram sendo estudadas para ver qual que é o real efeito daquilo na vida da pessoa, tanto naquele momento em que ela executa aquelas atividades, quanto a longo prazo. Então é um pouquinho disso que a gente, né, vai falar um pouco hoje, dessas atividades. Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre a chamada felicidade a posteriori. Esse é um dos mitos, né, associados à felicidade, tem a ver muitas vezes com crenças que a gente tem, né, de que depois que eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz, depois que eu tiver uma promoção no trabalho, depois que eu me formar, depois que eu me casar, depois que eu tiver a casa própria, depois que eu comprar o meu carro, eu vou ser feliz, depois que eu atingir tal coisa, conquistar, né, as pessoas sempre, né, costumam colocar de uma forma automática a felicidade como algo que vem depois, né, como uma espécie de conquista. Preciso de algo, quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E o dia que eu me aposentar, eu vou poder ser feliz e desfrutar da minha vida. Este é um outro mito. A felicidade, ela não é algo que vem depois de uma conquista. Mas a gente vai ver aí justamente o que contribui com a felicidade. E para isso eu trouxe, então, alguns recortes, né, alguns autores da chamada psicologia positiva, que de uma forma geral vai olhar também para os aspectos saudáveis da vida humana. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a psicologia clínica, principalmente, e principalmente depois das duas grandes guerras, na verdade, ela foi se estruturando como uma psicologia muito negativa, do ponto de vista de um modelo médico, de tratar sintomas, de curar, de oferecer uma possibilidade de cura, de aliviar sofrimento, de aliviar um trauma,
o que tem a ver com o próprio fenômeno e as consequências das guerras. A gente precisava de uma psicologia investigando isso, investigando dependências, investigando transtornos de estresse pós-traumático, quadros de pânico e ansiedade, por exemplo. Mas principalmente, né, nos anos 70, vem aí uma galerinha da chamada, anos 60, final, anos 70, vem uma galera da chamada psicologia humanista, que já começa a denunciar este foco negativista da psicologia. O que não é um erro, viu, pessoal? Que fique claro isso. A psicologia negativa, focada em transtornos, focada em doenças, em aliviar sintomas, fez com que a gente entendesse muito sobre alcoolismos, sobre ansiedades, sobre depressões, sobre esquizofrenias, né, esses palavrões todos, e com que a gente não só entendesse razoavelmente sobre isso, como tratasse, intervisse com protocolos científicos sobre também e trouxesse esse alívio que a pessoa precisa. Todavia, ela acabou negligenciando muito do potencial saudável de uma criatividade, de uma vida que vale a pena ser vivida, de um entusiasmo, de uma ideia de significado da vida, de aproveitar a própria experiência da vida, nesse apropriar dela. Que repito, né, os primeiros psicólogos humanistas começaram a denunciar, né, fundam aí a chamada psicologia humanista, já valorizando um pouquinho desses aspectos saudáveis. E depois vem, né, uma outra linha, uma outra ideia, um outro movimento que não é exatamente uma abordagem, mas é mais um movimento que é a chamada psicologia positiva, que nasce em 1998. Ela acaba sendo fundada com pesquisas que foram realizadas principalmente nos anos 80 e 90. E é um camarada estadunidense, um psicólogo chamado Martin Seligman, que resolve, né, dar voz a essa chamada psicologia positiva e fala, olha, o ser humano, né, tem todo esse sofrimento, todas essas questões, mas também, né, tem criatividade, tem, né, uma tendência à organização, ao equilíbrio, desfruta de emoções positivas, pode construir coisas boas, muitas vezes se diverte com suas conquistas, se entusiasma com as suas produções, e isso é muito interessante de ser estudado também. Então, queria passar essa visão, né, da psicologia antes de seguir com a apresentação, porque outra coisa que às vezes eu esbarro na chamada psicologia positiva é este foco excessivo na positividade, o que não é verdade, né? Apenas tentar olhar, né, os dois lados da mesma moeda, voltar o foco para esses aspectos saudáveis. E, com base nisso, investiga-se muito as emoções positivas, e quando a gente fala de emoções positivas, estamos falando de toda uma família de emoções da chamada alegria, né, do estado de alegria, o que envolve uma diversão, né, quando a gente ouve uma piada, né, se encontra, né, frente a uma situação engraçada, por exemplo, envolve contemplação, né, frente a algum feito de alguém, né, uma admiração, por exemplo, né, ou frente a uma paisagem que você sente talvez oprimido pela natureza, pela grandeza daquilo, e você sente muito bem, né, você não sente mal por estar oprimido diante daquela beleza, mas às vezes você sente até uma espécie de pertencimento, alguma coisa nesse sentido. Falamos de alívio, é uma outra emoção positiva, né, quando a gente retira algo que não está agradando a gente, e com isso a gente se sente bem. A gente fala de gratidão, né, quando a gente experiencia ações, né, altruístas de outras pessoas para conosco, né, que não vão beneficiar essas pessoas. A gente fala também de orgulho pelas próprias ações e feitos sociais, ou pelos feitos de alguém, né, que a gente admira, conhece. Então, cada uma dessas emoções positivas também, elas acabam tendo, né, um jeitinho de serem acionadas, com base na própria experiência e contexto, né, que elas acontecem. Outra coisa, né, que é muito estudada, né, é esse conceito de felicidade e de bem-estar subjetivo. Eu trago eles lado a lado, porque no começo da psicologia positiva utilizava-se muito o termo felicidade, principalmente com um livro do Dr. Seligman chamado Felicidade Autêntica, que eu vou falar um pouquinho aqui do conceito dele para vocês, mas de uma forma geral ele falava de 3 caminhos de felicidade. E depois ele acaba, né, fazendo novas pesquisas, não só ele, mas ele acaba
acaba, né, consultando outras evidências e acaba mudando a teoria para um modelo de bem-estar subjetivo, que é o que a gente mais acaba encontrando na literatura hoje. Outra coisa que a psicologia, né, positiva vai investigar são as chamadas, né, forças e virtudes humanas, as forças de caráter, que tem a ver com pesquisas que fizeram ao redor da Terra, né, com pesquisas transculturais, isso é, variando de cultura para cultura, de sociedade para sociedade, né, foram para o Japão, para o Brasil, Arábia Saudita, México, e conversaram, né, com cientistas, conversaram com líderes espirituais, conversaram com filósofos, com psicólogos, psiquiátricas, gurus, e chegaram à conclusão de que, de uma forma, né, universal, a sociedade terrestre estaria organizada ao torno de 6 virtudes universais e 24 forças de caráter que a gente consegue mensurar e desenvolver. Outra coisa que é muito recorrente na psicologia positiva é o chamado estado de engajamento, ou estado de flow, estado de fluxo, que tem a ver quando a gente faz uma atividade prazerosa, onde a gente se sente completamente imerso por ela, não vê o tempo passar, muitas vezes, né, ou sente que o tempo voou naquela atividade, muitas vezes não sente vontade de ir no banheiro, de se alimentar, tá bom fazer aquela atividade, e muitas vezes são atividades esportivas, às vezes são atividades, né, de manutenção, às vezes são atividades criativas. Então, por exemplo, as atividades, né, esportivas envolvem aí a prática de alguns esportes corporais, exercícios físicos. As atividades de manutenção às vezes envolvem cuidados com o próprio corpo, a maquiagem, né, o passar uma roupa, o lavar uma louça. As atividades, né, criativas envolvem, né, a produção literária ou atividades lúdicas, né, como tocar um instrumento, cantar, dançar. Muitas vezes essas atividades, né, elas acabam fornecendo um feedback em tempo real, um retorno em tempo real daquilo que você está fazendo. Você está produzindo ela e você está vendo como que você está fazendo, como que ela está ficando. Isso ajuda muito nesse estado de flow, que, repito, é um estado, né, mental e performático, onde a pessoa ela se sente bem fazendo aquilo, fica quase que numa espécie de fluxo automático de produção, num fluxo também de processo criativo muito espontâneo. Outra coisa, né, que está muito atrelada à psicologia positiva, e a ciência vem investigando bastante, tem a ver com a chamada atenção plena, ou mindfulness, né, o estar no aqui e agora, em contato com o seu corpo, com as suas emoções, com os seus pensamentos, com o seu ambiente, sem julgá-lo, mas realmente entrando em contato, percebendo as coisas que acontecem para depois, né, tomar, né, uma melhor decisão, integrá-las e não negá-las, né, julgá-las, interferir naqueles pensamentos, esse tipo de coisa. Fala-se muito também de inteligência emocional e, por fim, né, a gente fala muito de uma psicologia preventiva e ou fortalecedora, ao lado desta já tradicional psicologia reparadora, que é outra coisa que eu gostaria de comentar aqui. Muitas vezes, quando a pessoa, né, ela pensa em se consultar, né, como psicólogo, não os estudantes de psicologia, os profissionais, mas a comunidade em geral. Às vezes as pessoas têm resistência, né, fala que não precisa disso, ou que não é louca, né, não precisa da psicologia, esse tipo de coisa. Isso, querendo ou não, tem a ver com esses efeitos da psicologia mais negativa, copiando, né, o modelo médico e focada em trazer alívio, em tratar sintoma. Mas, principalmente aí de uns 20, 25 anos para cá, a gente já começa também a falar de uma psicologia preventiva ou fortalecedora do eu, onde você não precisa ir lá quando você está, por exemplo, com um problema na sua vida, com uma coisa que você não consegue superar, com alguma coisa, né, que te incomoda. Você procura o psicólogo para melhorar o seu bem-estar, para melhorar a sua relação com as pessoas, ainda que elas já sejam satisfatórias, para melhorar o seu contato consigo mesmo, a sua produção, esse tipo de coisa. E mais recentemente, nasce aí também, né, uma espécie de tratamento preventivo e fortalecedor chamado de psicoterapia positiva, que são, né, 15 sessões mais ou menos estruturadas, onde a pessoa vai entrando em contato com algumas emoções, com algumas relações, o que envolve
aí as figuras, né, de criação, figuras importantes na vida dessa pessoa, sentimentos e situações importantes, envolve, por exemplo, a experienciação de emoção positiva e negativa, o trabalho com perdão, com gratidão, com performance, com autocrítica, autoimagem, esse tipo de coisa. Alguém tem alguma questão? Quem está por aí acompanhando no Facebook? Bom, pessoal, e lá em 2002, o Martin Seligman, que foi o responsável por dar voz a essa psicologia positiva que eu venho comentando com vocês, ele escreveu um livrinho chamado Felicidade Autêntica, onde ele começou a falar de 3 formas de felicidade, ou 3 tipos de vidas felizes, onde ele falou da vida prazerosa, da vida engajada e da vida significativa. Ele acabou falando de 3 formas de felicidade, sendo que essa vida prazerosa ela estaria, né, diretamente relacionada com a experienciação, ou seja, com a vivência de emoções positivas. Então, é uma pessoa que se diverte bastante, que contempla muito, que sente gratidão, entusiasmo, alívio, maravilhamento, esse tipo de coisa, né? Caso a pessoa, né, tenha aí muitas emoções positivas, né, na sua vida, ele chamou isso de vida prazerosa e começou a entender como, né, um dos caminhos para a felicidade. Vou adiantar para vocês que depois ele reviu essa teoria, mas esses 3 elementos vão ser reformulados e por isso que eu estou apresentando aqui para vocês. Uma outra possibilidade que ele começou a considerar, ele chamou de vida engajada, que tem a ver com aquele estado de flow, com aquele engajamento nas atividades que eu estava comentando no slide passado. Então, né, são pessoas aí que curtem o que fazem, né? Então são pessoas muitas vezes, né, que têm esse prazer da vida engajada por serem artistas, por serem atletas, por trabalharem com algum tipo de espetáculo, com algum tipo de produção, né, literária, autoral, científica, esse tipo de coisa. E, enfim, a vida significativa teria relação direta com o significado e o sentido da vida e das atividades para essa pessoa. Então, né, ele fala desses 3 caminhos. E dentro da própria psicologia, existe, né, uma abordagem, uma linha da psicologia, né, que foi criada por um camarada chamado Viktor Frankl, que desenvolveu a logoterapia, que é uma terapia, uma psicoterapia, uma forma de tratamento e investigação da pessoa muito voltado nessa questão do sentido e do significado da vida. De acordo com o Seligman, lá em 2002, né, essas 3 formas aí, né, possibilitariam o que ele estava compreendendo na época como possibilidades de felicidade. Mais adiante, pessoal, lá em 2011, ele escreveu um outro livrinho chamado Florescer. E nesse meio tempo, muita coisa mudou. Então, aqueles 3 caminhos que ele chamou, né, de vidas felizes, agora não são mais caminhos. São elementos que contribuem para o bem-estar. E a gente começa aqui a chegar nas dicas de psicologia para o bem-estar. Essa teoria do bem-estar do Martin Seligman, ela é muitas vezes representada por esse acróstico PERMA, que é essa forma de escrever com as letrinhas, né, enfim, de pé, aí onde cada uma delas, né, acaba representando um elemento para a gente memorizar melhor. Então, repito, aquelas 3 formas de vida que ele chamava de formas de felicidade antes, ele compreende, né, hoje como caminhos, como elementos que contribuem para o nosso bem-estar. O primeiro deles tem a ver com as emoções positivas, né, que eu já falei para vocês, vai desde um alívio, um maravilhamento, uma contemplação, um entusiasmo, uma gratidão, e para cada uma dessas a gente precisa de um contexto específico para acessar. Mas quando você vai compreendendo um pouquinho dela, seja por meio do estudo, seja por meio da psicoterapia, isso tudo vai ficando mais fácil, mais acessível no dia a dia. Outro elemento, né, que ele chamou ali de agregador, de favorecedor do bem-estar, tem a ver com o engajamento, com o estado de flow daquelas atividades que eu comentei com vocês em 2 slides.
Um elemento que aparece aí, que não havia aparecido antes, mas que as pesquisas evidenciaram que tem muita relação com o nosso bem-estar, são os relacionamentos, e no caso, os relacionamentos saudáveis, seja com as pessoas, né, relacionamentos românticos, com as pessoas, né, que você gostaria de ter, ou seja, né, com as pessoas do seu dia a dia, que te cercam, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, esse tipo de coisa. A qualidade desses relacionamentos, o nível, a transparência, o fator espontâneo, ou se eles são uma farsa, se eles são tóxicos, né, influenciam muito, afetam muito o nosso bem-estar. Um outro elemento é o significado, que eu já comentei um pouquinho com vocês, né, o significado da vida, nesse sentido da vida. Tem pessoas que, por exemplo, encontram o sentido da vida no trabalho com ética. Outras pessoas encontram o sentido da vida na criação dos filhos, né, na dedicação à família. Outras pessoas encontram o sentido na produção artística, né, num expressar daquilo que está dentro de si, passar aquilo para uma música, para uma dança, algo nesse sentido, por exemplo. Outras pessoas encontram esse sentido por meio da espiritualidade, o que não tem necessariamente a ver com a religião, né? E caminhando por fim, né, o último elemento que tem a relação direta com o nosso bem-estar, de acordo com essa teoria do florescimento apresentada pelo Martin Seligman, são as conquistas e as realizações. Isto é, aquilo que a gente vai atingindo. E aqui, né, é interessante comentar, né, que como que a gente tem conquistas ou realizações? Quando a gente, né, planeja e estipula, né, e tende, né, a fazer algo por meio de uma meta, por exemplo. Então fala, hoje eu vou me desafiar a cozinhar com os elementos que eu tenho na minha geladeira. A partir do momento que eu crio esse desafio, essa proposta ou essa meta, pode chamar do que quiser, né, eu posso atingi-la ou não. E se eu atinjo, imediatamente eu acabo acionando algumas emoções positivas. Aquilo muitas vezes faz eu me sentir bem comigo mesmo, que eu tenho algum controle sobre o que está acontecendo, e eu comentei muito sobre as realizações, lembrei disso agora, durante principalmente o começo da pandemia. Passei esse modelo PERME, fiz algumas lives e conteúdos que estão disponíveis aí na internet, comentando cada um desses pontos com atividades práticas que você podia fazer na sua casa, com a sua comunidade, né, no seu trabalho, com seus colegas, para justamente entrar em contato, né, com um pouquinho mais de ordem, de segurança, de bem-estar frente a um cenário que ainda está, né, mas que estava muito caótico, né, imprevisível, principalmente aí nos meses de março, abril e maio de 2020. Bom, avançando então, esses 5 elementos aqui juntos contribuem, né, de acordo com as pesquisas do Dr. Martin Seligman, para o nosso bem-estar e para o nosso florescimento, que além, né, de um bem-estar, né, tem a ver com crescimento, né, com desenvolvimento positivo do eu. Uma outra coisinha que eu queria trazer aqui está num livro voltado ao público em geral, que é um livro de um camarada chamado Shawn Achor, que deu aulas lá na Universidade de Harvard, né, e ficou famoso aí por ministrar um daqueles cursos mais lotados de Harvard, né? Na verdade, era o Total Ben-Shahar e o Shawn Achor que ministravam esse curso, e o Shawn, ele tem um livro chamado Jeito Harvard de Ser Feliz, onde ele vai comentando ali das impressões que ele teve ao chegar em Harvard, de alguns mitos, né, associados ao bem-estar, né, como ele, por exemplo, imaginou que as pessoas, só por estarem naquele ambiente tão almejado, tão desejado, né, tão benquisto, que é a Universidade de Harvard,
só por estarem ali estudando, elas estariam bem, estariam entusiasmadas, e não foi, né, o que ele encontrou, né, altos índices, né, de depressão lá dentro, né, depressões muito debilitantes, e ele foi, né, investigar, né, essas causas, esses mitos, bem como o que diferenciava as pessoas ali, né, que não tinham depressão e que não estavam sucumbindo a todo aquele estresse. E bom, ao longo desse livro ele vai falando desses mitos, das impressões, das pesquisas dele, das aulas que ele foi ministrando, e vai apresentando também muito resultado de pesquisa científica, né, de uma forma em uma linguagem, né, muito simples e acessível ao público. Mas tem um capítulozinho dele que eu acho interessante, que chama Capitalizar, ou Capitalizando o Benefício da Felicidade. Lá nesse capítulo ele lista algumas atividades, né, que têm uma relação aí com a felicidade, né, com a qualidade de vida das pessoas, né, relacionando aí um pouco mais a nível de saúde mental, né, se a gente pode utilizar esse termo agora. E, pessoal, não é para olhar isto como uma receita de bolo, né? Quando o Freud falou que a felicidade era um problema individual, ele estava certo, né? Ele não tinha tantas pesquisas e evidências que a gente tem hoje, mas querendo ou não, a felicidade, né, é um problema individual, né? O que é bom, o que é satisfatório, prazeroso, adequado para uma pessoa, muitas vezes não é para outra, e pode ter até, né, o efeito oposto. Mas, né, feito esse parênteses, algumas atividades, né, que a literatura vem apontando que costumam trazer bem-estar, aumentar o nível de felicidade em uma grande parcela da população, são essas que estão aí no slide, que tem a ver com a meditação, que inclusive é muito estudada hoje em dia, principalmente de uns 10 a 15 anos para cá, os efeitos terapêuticos da meditação. Tem muito psicólogo que tem levado práticas de meditação, né, para o seu consultório, e inclusive, né, ensinado, né, a pacientes algumas técnicas também de meditação para utilizar frente a momentos específicos. Vale dizer, pessoal, que a meditação não é necessariamente, né, a posição de lótus, fazer ficar, né, com as pernas cruzadas. Esse é mais a imagem, né, mental, de estereótipo que a gente costuma ter de quem medita, mas existem trocentos tipos de meditações que vão desde o relaxamento, né, o controle da respiração, até meditação para você acordar, para entrar em contato, né, com os seus sentidos, com a atividade que você está fazendo de uma forma mais dispersa. A gente pode meditar sentado, pode meditar de pé, pode meditar deitado, muita gente medita deitado, e pode meditar até andando. Então a meditação, né, é uma das primeiras práticas. E repito, tem meditações de tudo que é jeito, e vale talvez você, né, buscar alguma aí que tenha a ver contigo, caso nunca tenha praticado. E vou falar mais uma vez, isso aqui não se trata de uma receita de bolo. Talvez a pessoa, né, que nunca meditou, não gosta de meditar, assim, ela tenha emoções, né, negativas em um primeiro momento quando tentar fazer aquilo. Segundo, encontre algo pelo qual aguardar com expectativa, aquilo que está por vir, né? Então tem a ver também com os planos, as expectativas que a gente tem para algo do futuro que está para acontecer, um jantar que você vai ter com alguém, um encontro, uma reunião, né? O filme que vai sair, nossa, eu não vejo a hora de sair aquele filme no cinema para eu assistir no streaming, já que é uma pandemia. Quando a gente ainda tem algo pelo qual aguardar com expectativa, que nos agrada, que nos enche de entusiasmo, isso também costuma elevar o nosso bem-estar naquele momento e ao longo prazo até isso, né, acontecer. Tem muita relação também com a nossa motivação. Terceiro, adote gestos conscientes de bondade. Eu acho isso aqui muito interessante, principalmente se ele for, né, do ponto de vista espontâneo, genuíno. Não se trata de, porque viu na palestra que eu vou lá, né, na fila do pão agora levar sopa. E sim, realmente, né, tentar se conectar com a pessoa, fazer algo, né, que você vê que ela está precisando de fato, se você sentir que você pode ajudar aquela pessoa, que ela está precisando de ajuda. Se você fizer isso de coração, de uma forma sincera, espontânea, se conectando com a necessidade daquela pessoa,
A pessoa vai se sentir bem, muitas vezes, por receber aquela ajuda que ela precisa. Você vai se sentir bem por ter feito aquilo, né? Não de uma forma forçada. Repito, o barato aqui é que isso não seja forçado, mas que você realmente se conecte com a pessoa e tente, né, corresponder de uma forma sensível, adaptada a essa necessidade dela. Se você fizer isso, você vai se sentir bem por ter ajudado aquela pessoa. E muitas vezes, pessoal, é algo extremamente simples, né? Eu acabei experienciando por isso, né? Principalmente no comecinho da pandemia, eu vi uma postagem no Instagram que eu achei muito interessante e repliquei no apartamento onde eu moro. Eram aqueles impressos, né, para colar no elevador, falando lá, vizinho, você é do grupo de risco, né? Se for, não saia de casa. Eu te ajudo em compras, né? Pagar aí, luz, água, telefone, ir na farmácia, coisas de banco, aí via telefone, fazer uma videoconferência, né, com teus familiares, esse tipo de coisa. E aquilo me tocou, né? Eu vi aquilo e falei, putz, que ideia bacana, eu queria ter tido essa ideia e não tive, mas fiz aquilo. E quando as pessoas, né, vinham, olha, é tão simples, eu só quero luva, acabou minha luva, daí eu ia, pegava a luva, né, a pessoa se sente tão bem, tão segura recebendo aquilo, e a gente, por ajudar de uma forma tão simples também, se sente muito bem. Isso, né, tem a ver com o que a doutora Bárbara Fredrickson, chama de ressonância de positividade. Injete positividade no seu ambiente, isso aqui eu gosto bastante. Quem vem para a minha sala de trabalho, né, para geralmente ver uns cacarecos, uns bonequinhos, uma flor, agora eu estou nessa de cuidar de flor, de planta, na minha roseira hoje deu rosas, coisa maravilhosa. Injete positividade, musiquinha rolando, esse tipo de coisa, né? O que faz bem para você? Vai descobrindo aí o que você gosta. Porque várias abordagens da psicologia, mais ou menos, foram, né, demonstrando como que o ambiente onde a gente está influencia as nossas emoções, influencia a nossa vontade, a nossa disposição ali. Então, né, modificar o seu ambiente, né, tem muito a ver aí também com como isso acaba refletindo dentro de você. Exercite-se, exercícios físicos. Você pode se exercitar em casa, pode fazer alguns alongamentos, pode assistir videoaulas como fazer isso corretamente, ou pode, né, ir na academia, contratar um instrutor, aí, esse tipo de coisa, porque ao fazer esse exercício, você não apenas, né, ajuda aí na sua saúde física, mas, né, quando você faz esse exercício, o cérebro é inundado por substâncias aqui que eu não vou falar o nome, porque eu não sei quem está assistindo, mas que nos enchem de prazer e nos enchem de motivação para fazer alguma coisa. Por isso, muitas vezes também, né, se exercitam no comecinho do dia. Né, produzem mais, se sentem bem, né, e por vezes, né, quando fica se exercitando, né, de uma forma, né, bem rotineira, acaba às vezes até se sentindo mal no dia em que não se exercita, e aí precisa tomar cuidado com isso, porque pode ter relação com algumas dependências. Outra coisa que ele paga é o gastar dinheiro, né, mas não com coisas, gastar dinheiro com atividades, com realizações, né, antes, né, daria para ir, por exemplo, para um parque, né, ir assistir um show, né, agora você pode ir viajar, esse tipo de coisa. O que o Shawn Achor fala é que quando a gente gasta dinheiro com cacareco, né, muitas vezes a gente, né, não dá o valor àquilo, a gente não sente que aquilo traz qualquer benefício, né, para a gente, diferente se a gente gasta com um jantar, com uma atividade, com uma pessoa. A gente costuma ver isso, né, sentir os efeitos disso de uma forma mais duradoura, de acordo com as pesquisas. E, por fim, esse eu acho muito legal, exercite um dos seus pontos fortes. Isso aqui tem a ver com aquelas virtudes, né, e forças que eu estava falando para vocês. Caso vocês tenham curiosidade e queiram saber quais são os pontos fortes, pesquisem no Google, né, 26 virtudes, 24 forças de caráter, ou já façam direto o teste via Charter, né, via Charter, escreve traduzido em língua portuguesa, né, que é uma ferramenta cientificamente validada que acaba mapeando essas 24 forças de forma hierárquica. E, repito, não mapeia fraquezas, mapeia forças, coisas que você já faz bem,
né, sabe fazer. Então, quando você muitas vezes tem consciência dela, você pode praticar de forma voluntária. E se é algo que você já gosta de fazer, já faz bem, a chance de você se sentir bem com aquilo é muito grande. Boa noite, Lu. Tô vendo teu comentário agora, pai de planta. E você é mãe de planta aí também. A gente tem trocado aí as nossas fotinhos aqui dos jardins. Obrigado pela presença. Esses exercícios fortes, pessoal. Então, esses pontos fortes, exercícios fortes não. Exercite os seus pontos fortes. Tem às vezes com justiça, com criatividade, com amor, etc, etc. Avançando um pouquinho mais, a última coisa que eu queria passar para vocês tem a ver aí, né, com um compilado de algumas evidências que foram aparecendo em pesquisas, principalmente da doutora Barbara Fredrickson, sobre emoções positivas, onde ela foi tentando responder por que a gente, né, tem emoção positiva, assim, do ponto de vista evolucionista, prático? O que eu quero dizer? É muito fácil, até intuitivo, né, compreender por que a gente tem emoção negativa. Né? A maior parte da psicologia já estudou as emoções negativas. As emoções negativas, elas têm muito a ver com a inteligência do corpo, né, naquele momento imediato. Então, né, um leão aparece na minha frente, eu sinto medo, né, eu paraliso, eu corro frente àquela ameaça, né, se desse tempo, às vezes, se eu precisasse pensar, muitas vezes não daria tempo, seria comido pelo leão. Por que eu sinto nojo, né, quando eu percebo algo tóxico, algo que pode me contaminar, esse tipo de coisa. Então, as emoções negativas, a raiva, frente ao obstáculo, a frustração, a justiça, né, as emoções negativas têm essa muita relação, né, com a inteligência do corpo, para você reagir, né, de uma forma automática frente ao ambiente sem precisar pensar muito. E as positivas, né, para que elas servem na evolução humana, além de nos trazer prazer? E esses artigos aí, né, que estão referenciados no slide, eles tentam, né, responder esse tipo de questão com base no que a Barbara Fredrickson chama de teoria ampliar e construir. Então, o que ela vai dizer, eu resumi aí para vocês. Ao invés de resolver problemas de sobrevivência imediata, as emoções positivas resolvem problemas relativos ao crescimento e desenvolvimento pessoal. Então, experienciar uma emoção positiva, ela leva a estados mentais e modos de comportamento que indiretamente preparam o indivíduo para tempos difíceis posteriores. É basicamente o oposto da emoção negativa. A emoção negativa, a raiva, o medo, o nojo, quando a gente vivencia, é uma espécie de cabresto. Eu não posso fazer muita coisa. Eu preciso fugir quando eu estou com medo. Eu preciso, né, me afastar quando eu estou com nojo e assim por diante. Já as emoções positivas, quando são investigadas, as pessoas não têm impulsos de ação específicos quando vivenciam a gratidão, né, o amor, o maravilhamento, o alívio, o orgulho, esse tipo de coisa. E é mais ou menos disso que ela está falando aqui também. Por fim, mesmo que as emoções positivas e as mentalidades ampliadas, é o que eu estou falando com vocês, né, as negativas reduzem essa mentalidade a nível de impulso de ação e as positivas ampliam. Fazem até a gente ver mais, viu, gente? A pupila dilata, estudos sobre memorização em pessoas que estavam afetadas sobre emoções negativas e positivas constataram que as pessoas, né, sob emoção positiva lembravam de muitos mais detalhes daquelas faces e fotos que elas viam durante a memorização. E mesmo que as emoções positivas, as mentalidades ampliadas que elas criam sejam de curta duração, elas podem ter efeitos profundos e duradouros. E essa curta duração tem a ver diretamente com ser uma emoção. Uma emoção é algo extremamente breve, dura no máximo alguns segundos. Tá? E muitas vezes ocorre de forma sequencial ou alternada com outra emoção. Diferente dos sentimentos, tá? Das emoções de fundo, que aí, né, tem um efeito mais duradouro. Ao ampliar momentaneamente a atenção e o pensamento, que é o que eu estava comentando com vocês sobre o que as emoções positivas fazem com a gente, as emoções positivas podem levar à descoberta de novas ideias, ações e laços sociais. Então, a função evolutiva das emoções positivas tem mais relação com o futuro, com a descoberta, com o interesse, com a investigação, com o preparo para algo e com a criação do novo. Por fim,
Essa teoria aí da doutora Fredrickson, ela vai apresentando também uma espécie de efeito dominó, que eu acho muito interessante quando a gente começa a focar, né, um pouquinho mais nas emoções positivas. Quando a gente experiencia uma emoção positiva, o que acontece? Repito, expande o nosso repertório de pensamento e de ação. Elas ampliam. Isso, consecutivamente, desenvolve recursos físicos, mentais e sociais. O nosso cérebro faz mais sinapses, relaciona mais informações, constrói e solidifica melhor essas informações durante a experienciação de emoções positivas. Isso, por sua vez, aumenta a saúde, a longevidade e a própria satisfação com a vida. Se você, né, tem mais saúde física, mental, emocional, né, tá vivendo mais, você está mais satisfeito. E se você vive mais, tem mais saúde, está mais satisfeito, você naturalmente experiencia mais emoções positivas. E quando você experiencia essas emoções positivas, elas, por sua vez, expande momentaneamente o seu repertório de pensamento e ação. Eles expandindo, eles desenvolvem recursos físicos, mentais e sociais que, por sua vez, aumentam sua saúde, longevidade e sua satisfação com a vida. E caso você tenha essa mais satisfação com a vida, implica em ter mais emoções positivas. Então, vira este efeito dominó em uma espécie de looping. Essa é uma teoria bem consolidada em artigos científicos publicados em boas revistas. Pessoal, queria ver se quem está aí tem alguma questão, alguma dúvida, algum depoimento, algum feedback. Que já estou chegando ao final e vou terminar, né, com uma frase do Dr. Seligman, que é a seguinte, não é bem uma frase, quase uma passagem aí. A psicologia positiva torna as pessoas felizes. Lecionar a psicologia positiva, pesquisá-la, usá-la na prática como coach ou terapeuta, oferecer exercícios de psicologia positiva a alunos em sala de aula, criar filhos a partir da psicologia positiva, ensinar sargentos a instruir sobre o crescimento pós-traumático, reunir-se com os outros psicólogos positivos e apenas ler sobre a psicologia positiva. Tudo isso torna as pessoas mais felizes. As pessoas que trabalham com a psicologia positiva são as que desfrutam do mais alto bem-estar que conheço. Isso aí, naturalmente, nas palavras do Dr. Seligman, mas reforçando também toda essa ressonância de positividade que eu estava comentando com vocês. A nível de apresentação, é isso que eu separei aqui para abrir a nossa Semana da Saúde Mental. Vou passar, né, alguns complementos aí de estudo também, né? Quem se interessa por opções pode buscar o site do CISEM, está passando por reformas, mas o site está ativo ainda, tá? Nas próximas semanas a gente deve ter bastante conteúdo novo. Quem se interessa por expressão facial, né, que foi o que eu citei lá na minha apresentação, o CISEM tem muito material, inclusive material aberto sobre isso. Se quiser saber um pouquinho mais da psicologia positiva, da forma, né, como eu trabalho, com os autores que eu estudei, dá uma olhadinha lá no NPP, né, principalmente no Facebook e Instagram. A gente vai voltar com conteúdos ao longo desse primeiro semestre, mas já tem bastante coisa lá. Aí, Facebook do CISEM, YouTube do CISEM também, para falar de expressão facial de emoção. Os conteúdos da Sociedade dos Psicólogos, que está promovendo essa semana aqui de saúde mental para vocês, tá? E caso alguém, né, queira saber um pouquinho de mais possibilidades, aprofundar isso que eu passei, mais autores, ver capa de livro, ver a ciência realmente por trás disso, quais são as boas literaturas, quais são as ferramentas, né, que a gente tem já hoje à disposição, que são cientificamente validadas. Quem me conhece, sabe que eu friso muito nisso. Eu tenho esse cursinho. Pessoal, totalmente AD, que é o Fundamentos da Psicologia Positiva, Teorias e Aplicações, é um curso com 4 ou 5 horas, não me lembro agora de cabeça, mas ele tem 4 ou 5 horas, totalmente AD, acesso perpétuo depois que compra, tem exercício de fixação lá, vídeo complementar, esse tipo de coisa. Aí, ó, 10 módulos, mais conteúdos complementares, anexos e aulas bônus. Temos também outros cursos aí na Sociedade dos Psicólogos, curso de psicanálise,
mais voltado aos pares, né, curso sobre psicopatia, eu tenho outros cursos aí sobre expressão facial da emoção, vou passar rapidinho aqui, né, só para saberem que tem, e caso tiverem interesse, podem, né, entrar em contato comigo. Esses aqui são os contatinhos do CISEM e do NPP, tá? Esse celular fica comigo, eu vou começar a responder os apps que chegaram esses dias, hoje ou amanhã, tá? Então, você vai receber uma mensagem automática, caso você envie, mas hoje ou amanhã eu devo responder essas mensagens. Fiquem à vontade para entrar em contato, espero ter colaborado um pouquinho, emocionalmente obrigado, e só quero reforçar que amanhã, às 4 horas da tarde, meu xará vem falar sobre tratamento multi e interdisciplinar nos cuidados com a saúde mental. Aqui no nosso Facebook, deixa eu aproveitar e encerrar a live aqui que estava rolando no Instagram também. Vídeo encerrado. E caso ninguém tenha nenhuma questão aqui, fiquem bem, pessoal. Uma boa noite. Se gostaram, o vídeo vai estar disponível. Logo mais, vocês podem partilhar aí. Se souberem de alguém que está precisando, né, merecendo, buscando auxílio psicológico profissional, a Sociedade dos Psicólogos trabalha com atendimento tanto presencial quanto online. Todos os nossos profissionais, eles têm CRP ativo, né, eles têm o cadastro no Conselho Federal Regional de Psicologia, então eles estão habilitados a exercer psicoterapia. Então procurem, né, profissionais sérios, credenciados. Se precisarem, estamos à disposição. Mais uma vez, espero que isso tenha ajudado e espero vocês amanhã com o meu xará Caio César Rodrigues para a gente falar de tratamento multi e interdisciplinar. Essa é a carinha dele. Até mais, pessoal. Uma boa noite para vocês e fui. Continuem se cuidando. Ainda estamos em pandemia.